O que é educação corporativa? Eu vou dizer para você que educação corporativa é uma estratégia, é uma metodologia para que você capacite, desenvolva, treine, transforme a sua equipe eh, de uma forma mais competitiva, tanto com habilidades técnicas quanto comportamentais. Por isso que a definição que nós temos aqui, ela tenta ser a mais completa possível. Dá uma olhada aqui no nosso PPT. O que é educação corporativa? A educação corporativa, olha só, aqui traz que é uma estratégia de treinamento, desenvolvimento, que a gente usa para capacitar os nossos colaboradores. E isso aqui é muito interessante, olha só. Alinhar as habilidades com as metas da organização. Olha só, alinhar as habilidades com as metas da organização. Volta aqui para mim. Ninguém vem pronto. Você pode fazer a melhor entrevista, o melhor processo de recrutamento e seleção, mas entenda, ninguém vem pronto. A pessoa ela vem com diferentes graus de preparo, mas ninguém vem pronto. É uma ilusão o seu gestor que recebe o colaborador, ele achar que a pessoa vai vir pronta para exercer o trabalho dele, que ele não vai ter nenhum trabalho ali, nenhum trabalho de desenvolvimento, de acompanhamento, de feedback, de melhoria. É uma ilusão. Então você que está aqui comigo tem também esse papel de internalizar que as pessoas não vêm prontas. O que acontece é diferentes níveis de preparo. Então, se você não quer preparar ninguém, então é melhor que não contrate, ou que você não tenha equipe, ou que você faça tudo sozinho, que você seja uma eu-equipe. Mas educação corporativa ela parte do pressuposto que a preparação do profissional ela é uma estratégia, e é isso que ela faz. Então vamos imaginar o seguinte: o seu gestor precisa de um colaborador, ele precisa de um analista júnior. Ok. Essa pessoa ela veio de uma formação, ou está vindo de uma formação acadêmica. E aí, se aquele gestor ele acredita que essa pessoa ela já vai vir conhecendo todos os conceitos, metodologias, que ela já vai vir, pelo menos com a parte teórica já redonda, para iniciar o trabalho, bom, talvez isso gere uma quebra de expectativa muito grande. Mas agora imagina, uma segunda hipótese, que esse gestor ele não quer alguém júnior, ele já quer alguém sênior. Ele já pressupõe que, além do conhecimento técnico, esse analista ele vai ser até capaz de replicar e ensinar outros a como fazer. Então, ele acha que essa pessoa vai vir o mais pronta possível. E aí você faz o processo de recrutamento e seleção, faz um onboard, integração do colaborador, entrega ele para esse gestor. Se a sua instituição ela não está preparada para receber o colaborador júnior e o colaborador que é sênior, quanto a integração, conhecimento e trilha de aprendizado, se você não está pronto para receber do júnior ao sênior, provavelmente esse gestor que pediu essa vaga, ele vai ficar insatisfeito com esse colaborador. Ele vai ficar insatisfeito porque as pessoas não vêm prontas. Então, ele pode ter um grau de frustração que ele vai muitas vezes associar ao recrutamento que foi feito de uma forma indevida. Então, nós precisamos, como empresas e pessoas que desenvolvem outras, pensar como que eu preparo esse colaborador. Não importa se é júnior ou sênior, ele precisa passar por um preparo institucional, um preparo também quanto à cultura, um preparo também com a instituição, o modelo, os processos da instituição. Então, por mais que ele seja expert em um assunto, ele precisa ser integrado e aprender várias coisas novas. Então, o sênior também precisa passar por uma jornada de aprendizado. E aí, como que nós lidamos com educação dentro de empresas? Poxa, então a pessoa não é só educação lá no nível fundamental, médio, técnico, superior, não é só isso? Quando ele entra na empresa, ele também precisa passar por uma educação? Sim, é o que a gente chama de educação corporativa. Como que as corporações treinam e desenvolvem os seus colaboradores? Porque todo mundo precisa ser treinado, não importa o grau de instrução, não importa quão bom você ache ou a pessoa acha que ela é. Ela precisa aprender muita coisa. E dependendo do nível de formação e de preparo dela, talvez ela tenha que aprender mais. Ok? Então volta aqui para o PPT. E é muito legal que aqui na definição ele trouxe a palavra alinhar, porque é isso mesmo. Alinhar expectativa, alinhar meta. Então a estratégia de educação corporativa ela vem para desenvolver o colaborador e alinhar as entregas dele com as metas da organização.
E aí a gente tem várias ferramentas para poder fazer isso. E diz assim, ó, mais do que uma prática de aprendizado, trata-se de uma ferramenta estratégica que promove inovação. A palavra estratégica aqui pensa na alta direção. A alta direção da empresa, os presidentes, diretores, eles têm metas, eles têm objetivos. Então eles têm várias conquistas de nível estratégico. E aquele colaborador, não importa se ele está no nível operacional ou tático, ou até no estratégico, ele precisa estar alinhado com esses objetivos. Como que você vai fazer esse alinhamento? De uma forma ágil, a não perder tempo, a não depender que a pessoa ela passe por um processo poroso e dificultoso para adquirir e entender o que a empresa ela deseja. A trilha de aprendizado, a educação corporativa também, ela entra nesse pilar. Então, para fecharmos aqui com chave de ouro, vamos lá, dá uma olhada. O conceito de educação corporativa. Na prática, educação corporativa vai abranger treinamentos, workshops, cursos, programas de desenvolvimento, pode envolver um montão de outras coisas. Vamos lá, deixa eu listar aqui para você. Vou listar aqui para você. Quando você promove um treinamento, isso é educação corporativa. Quando você promove uma mentoria, isso é educação corporativa. Um curso, um workshop, um seminário, uma palestra, um estudo de caso, um bate-papo, tudo que um benchmark bem estruturado, tudo que promove conhecimento, aprendizado, tudo isso é estratégia de educação corporativa. Mas assim como toda estratégia, se ela não estiver desenhada dentro de uma metodologia, com ferramentas tecnológicas, então você só vai ter algumas iniciativas e você não vai extrair o potencial dessa ferramenta que é a educação corporativa na sua empresa. Beleza? Então, os benefícios de implantar educação corporativa, quais são? Primeiro, aumenta a produtividade, garante que os colaboradores eles estejam mais atualizados, mais competitivos com as demandas. Ó. É o que está aqui. Então, você quer aumentar a produtividade da sua equipe? Educação corporativa é uma estratégia excelente. Segundo, fomenta o aprendizado contínuo, criando uma cultura organizacional de evolução constante. Lembra que eu falei que o mundo está mudando a cada momento? Então, se o mundo está mudando a cada momento, a cada segundo, a cada instante, se os seus colaboradores, meu querido gestor, gestora, se os seus colaboradores eles não praticam e não faz parte da cultura da empresa e também deles, se atualizarem, revisarem novas metodologias, tecnologias, atualizar mesmo, não só a parte curricular, mas também de habilidades, ele vai ficar para trás como colaborador. A gente está falando de um mundo, que é o que eu vou explicar na próxima aula, que ele mudou de cabeça para baixo e para os lados, e para cima e para baixo, para todos os espaços, ele mudou. Então, se o seu colaborador não se atualiza, não adianta. Não adianta. Ele vai ficar para trás, em pouco tempo você vai perder produtividade, vai deixar de ter uma empresa competitiva e vocês vão deixar de atingir os resultados estratégicos da empresa. Então, ó, fomenta o aprendizado contínuo. Por que contínuo? O que fica pronto é arroz. Né? Mas pessoas nunca ficam prontas. Pessoas nunca ficam prontas. Elas sempre estão em preparo, sempre estão se preparando, elas nunca ficam prontas. Então, ó, aprendizado contínuo, né? O que a gente chama de educação contínua, porque a formação acadêmica dela e o início do trabalho dela não interrompe a educação. Então, quando ela se forma, não acabou a formação dela. Agora ela está num outro tipo de formação, uma formação corporativa. E aí entra a educação continuada. E olha só, alinha também as equipes com as metas estratégicas. Então, quando você tem uma educação corporativa bem implantada, você vai disseminar as metas estratégicas dentro da sua organização. Todo mundo vai saber o que fazer, por que fazer, como fazer e os objetivos esperados com o que eles fazem. E agora, quando a gente fala sobre e-learning, que a gente precisa falar sobre o que é a indústria 4.0. E eu vou falar isso na nossa próxima aula. Mas lembra, conta aqui embaixo para mim. Você já compartilhou, lembra que eu deixei alguns desafios. Né? O primeiro é que você contasse o porquê, né? O porquê que você iniciou esse treinamento. Quais são os desafios que você tem se deparado com treinamento, com capacitação de equipes, desenvolvimento de pessoas. Quais são os desafios que fizeram você entrar nesse treinamento? E segundo, compartilha com a gente o seu perfil, para a gente seguir você, para a gente criar essa comunidade em torno desse assunto, que é capacitação.
Beleza? Vamos para a próxima aula? Eu vou explicar o que que é, olha só, a Revolução 4.0. É uma palavra forte, você vai ver por que que eu estou falando de revolução. Vamos lá.